Olá, eu sou o professor Pablo Teru e nesse vídeo vou analisar um clássico. Se você está chegando agora aqui no canal, vai ver que esse é um espaço de divulgação científica, filosófica, onde eu também faço análise de algumas letras, basicamente dos Engenheiros do Havaí, que é a banda que eu mais ouço e mais conheço. Eu peço gentilmente que você dê o seu like, inscreva-se no canal, acesse a playlist aqui do canal para ver qual é o tema que mais te interessa e compartilhe os vídeos que você acha que outras pessoas possam se interessar também. Valeu! Infinita Highway é, sem sombra de dúvidas, a música que eu mais ouvi na minha vida e a música que pode ser considerada o hino da minha adolescência, assim como da adolescência de muitas pessoas. Essa análise que eu vou fazer, ela é o meu ponto de vista sobre a canção, né? Obviamente não significa que seja o ponto de vista verdadeiro, mas apenas um ponto de vista, e que foi montada ao longo aí de mais de 20 anos em que eu ouço essa música quase que diariamente. Eu sei que é meio chavão dizer isso, mas Infinita Highway não é simplesmente uma música, né? É uma experiência. E eu diria uma experiência de liberdade, até porque esse é o tema central dessa canção, liberdade. Infinita Highway é uma música que basicamente fala sobre viver a vida na intensidade máxima, né? Viver a vida dentro de um aspecto de liberdade radical. O Humberto Gessinger cria uma metáfora, né, uma analogia, uma alegoria da estrada, a highway, como sendo justamente esse espaço da vida vivida na intensidade máxima. O espaço da liberdade na sua forma mais inerente. A estrada é a possibilidade de você se descobrir como alguém que tem uma vida e que essa vida merece ser vivida. Eu tô com um violão aqui justamente porque não dá para falar da letra dessa música sem ouvir a própria música, né? Porque existe uma simbiose entre letra e canção que é bem particular. Começa já por essa progressão de notas da própria canção que tem a ver com a ideia da estrada, da highway, né? E lembra um carro acelerando. Então se você pega essa levada da canção, né? Lembra a ideia de um carro acelerando numa estrada. E a música vai falar basicamente sobre a intensidade da vida que só pode ser vivida nessa situação em que você amplifica as potências de sensações. E o contraste da estrada é a cidade. Ao momento em que ele vai falar da cidade, a cidade seria uma alegoria, no meu ver, que tem a ver com a própria família, com a zona de conforto, com aquele espaço onde você é abastecido com tudo que lhe é necessário, mas que não necessariamente vai dar o valor para a tua vida, né? Então aqui na música você vai sentir que existe uma diferença entre a ideia de estar vivo e a ideia de viver. Eu sei que quando a gente diz a expressão estar vivo e viver parece que é a mesma coisa, mas para a música, e mesmo dentro da filosofia existencialista, né, que é a grande inspiração do Humberto, são duas ideias diferentes. Estar vivo, ter sangue circulando nas veias, coração batendo, é uma coisa. Viver é outra. Viver é, além de estar vivo, dar significado para essa vida, ser protagonista dessa vida, fazer dessa vida alguma coisa que vale a pena ser vivida. Né? E a highway, a estrada, é justamente a possibilidade de você converter o estar vivo em vida. Né? Então começa a música na primeira parte, né? Eu vou ter que dividir essa análise em várias partes, porque a música é bem longa, e na primeira parte perceba que a gente tem um diálogo entre o eu e o eu mais novo, digamos assim. Né? São dois eus. O eu que convida para a estrada, que quer viver as experiências da estrada, e um eu mais receoso, um eu mais medroso, mais prudente, que tem medo da estrada. Né? E a música começa justamente com esse eu mais receoso reclamando do convite, dizendo: você me faz correr demais os riscos dessa highway, você me faz correr atrás do horizonte dessa highway, ninguém por perto, o silêncio no deserto deserta a highway, estamos sós. E quando ele diz estamos sós, eu e minha circunstância, eu e esse meu eu que me convida para a estrada. Estamos sós e nenhum de nós
sabe exatamente onde quer chegar, onde vai parar. E agora, olha a resposta do eu libertador. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Só isso assim já arrepia, né? Nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Isso é a estrada, isso é a liberdade. É você não ter compromisso, é você não ter responsabilidade, é você não ter plano, porque nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. E aí ele continua: não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Quer dizer, eu estou me libertando das posses, dessa ideia de ter alguma coisa, porque a única coisa que me interessa é viver. Sem motivos e nem objetivos, porque nós estamos vivos e isso é tudo. É sobretudo a lei da infinita highway. Demais, né? Na segunda parte dessa música, você tem justamente o convencimento desse eu receoso de que a estrada é uma experiência única. E aí ele faz uma reflexão de que quando eu vivia e morria na cidade, olha o termo, eu vivia e morria na cidade, eu não tinha nada a temer, mas eu tinha medo dessa estrada. Olha só, veja você, que quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo ao meu redor. Perceba que a ideia da cidade aqui é uma alegoria que representa a família, né? É o ambiente que te abastece com tudo que lhe é necessário para se manter vivo, né? Mas a diferença é, manter-se vivo não é viver. Então, eu tenho uma família, eu tenho uma cidade que me abastece com tudo que eu preciso para me manter vivo, mas tudo que eu sentia era que algo me faltava e à noite eu acordava encharcado em suor. Quer dizer, por mais que eu esteja no ambiente em que tudo me abastece, me falta aquilo que é essencial para dar significado à vida, que é a experiência de viver na intensidade máxima. E isso só a estrada pode me fornecer. Não queremos lembrar o que esquecemos, nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos nem objetivos, nós estamos vivos e isso é só. E só obedecemos a lei da infinita highway. Perceba que tudo ia bem nessa escolha de vida em alta intensidade até o momento em que aparece algo que pode fazer com que ele saia da estrada. E o que é? Uma garota ou um relacionamento. Né? A terceira parte dessa música diz respeito justamente ao momento em que ele encontra uma pessoa, uma garota, e ele inicia convidando a garota para a estrada, mas a garota não está afim de viver essa vida na estrada sem destino bem definido, sem motivos nem objetivos. E perceba que ele começa dizendo: escute, garota, o vento canta uma canção, dessas que uma banda nunca toca sem razão. Né? Quer dizer, é um convite dele para a garota ir para a estrada com ele. Mas aí vem a resposta dela, né? Que é questionar se a estrada de fato é uma liberdade. Né? Então, me diga, garota, será a estrada uma prisão? E ela responde: eu acho que sim, você finge que não. Né? É a ideia de que você se diz livre na estrada e nem percebe que a estrada é a sua prisão. E ela está questionando isso. Né? E isso faz com que ele repense na própria escolha que ele fez em seguir-se na estrada. Né? E a garota diz: e nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Né? Quer dizer, não é porque a gente vai para a cidade, para o ambiente onde as coisas são mais seguras, que a gente vai ficar parado. Quer dizer, vez por outra você até pode ir para a estrada, mas você não pode viver a sua vida na estrada. E isso faz o eu lírico da música repensar na escolha, né? Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre se tanta gente vive sem ter como viver. Perceba que esse é um trecho bem emblemático, né? Porque é o momento em que o eu lírico se dá conta de que essa liberdade da estrada é uma liberdade egoísta, é uma liberdade individualista. E o egoísta individualista que eu estou usando aqui não é no sentido depreciativo, desqualificativo do termo, né? Mas é no sentido literal mesmo, de que você tem uma liberdade que diz respeito apenas a si mesmo, a si próprio. A liberdade da estrada é uma liberdade usufruída só por mim. E é o momento em que eu me descolo do mundo e das pessoas. E ele se dá conta de que é apenas uma forma de liberdade, de fato. E que tem muitas pessoas que sequer podem usufruir dessa liberdade, porque
Não adianta mesmo ser livre se tanta gente vive sem ter como viver. E esse é o momento em que ele passa a cogitar a possibilidade de abrir mão dessa estrada e dessa liberdade que só a estrada pode propiciar. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos para estar? Atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway. Perceba que esse é um trecho que, no meu ver, é a garota convencendo o eu lírico de que ele tem que abandonar a estrada, né? De que não faz sentido imaginar uma vida que não tenha motivos e significados e planos, né? E viver uma vida atrás do horizonte da estrada, sendo que você nunca chega nesse horizonte, isso é um absurdo. Quer dizer, é quando ela reconhece e tenta convencê-lo de que a vida boa é a vida vivida no ambiente de segurança, é lá na cidade e não na estrada, né? E o eu lírico, ele entra nesse dilema, nessa reflexão, e será que ele deve abrir mão da estrada e voltar para a cidade para constituir uma família e viver uma vida tradicional, digamos assim? Ou ele deve viver uma vida radical na estrada, com experiências novas todos os dias, né? Então ele está no meio de um conflito. No entanto, esse trecho encerra com pelo menos uma escolha que, ao que parece, não foi das melhores, mas ele escolhe para a cidade, quando ele diz silenciosa highway. Quer dizer, ele sai da estrada. Mas essa não é uma escolha confortável, porque eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos. Eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo pro lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de dois gumes. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo para o lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza. E essa é uma frase do Sartre. A dúvida é o preço da pureza. Mas é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. E aqui de novo, né, um trecho muito significativo. Porque o que são as placas numa estrada? As placas numa estrada dizendo não corra, não morra, não fume, elas estão ali para preservar a sua vida. Elas estão ali justamente para que a sua vida seja protegida. Elas têm uma função de proteção. No entanto, ele termina dizendo que essas placas são facas de dois gumes, quer dizer, cortam para os dois lados, no sentido de que, ao mesmo tempo em que elas estão ali para preservar a sua vida, elas te inibem de viver a vida em alta intensidade. Então, perceba que a discussão que ele coloca que é de extrema profundidade, né? Tudo aquilo que te protege, que zela pela tua vida, te impede de viver verdadeiramente as experiências na mais alta intensidade, né? Na mais genuína das intensidades, né? As experiências com amplificação máxima. E isso é a highway. Chegando na parte final dessa música, a gente encontra justamente a discussão entre ele e a garota, né? Onde ele tenta se convencer de que ele fez uma escolha certa ao abandonar a estrada e viver com a garota na cidade, mas ao mesmo tempo ele se reconhece numa confusão, né? E ele tenta explicar para a garota, mas ele parece abstrato, ele não sabe como que ele explica isso. E a grande questão aqui é que ele conclui que a melhor coisa a se fazer é não usar a highway para causar impacto. Então, vamos parar de falar da estrada, porque isso vai ser melhor para você, vai ser melhor para mim. No entanto, a vontade de viver a estrada é mais forte do que a vontade de ficar na cidade. E é por isso que ele vai dizer no final: 110, 120, 160, só para ver até quando o motor aguenta. E agora vem a revelação da escolha que ele fez para a vida, né? Na boca, em vez de um beijo, um chiclete de menta. Quer dizer, tá muito claro, né? Ele abriu mão da garota, do relacionamento e escolheu a estrada. Na boca, em vez de um beijo, um chiclete de menta. E a sombra do sorriso que eu deixei numa das curvas da highway.
Perceba que não é uma música para você fazer um julgamento moral, se você concorda, se você discorda, se você acha legal ou se você não acha legal. É uma música que te oferece uma oportunidade de experiência. Eu sei que é bem chavão dizer isso, mas não é só uma música, é uma experiência. E ela está narrando justamente algo que todo mundo vai viver em algum momento da vida. E se você não viver essa experiência de liberdade radical, e eu sei que eu vou ser provocativa agora, é porque você só está vivo, mas não está vivendo. É fundamental que a gente em algum momento da vida passe por uma experiência de vida na intensidade amplificada, máxima, radical, porque isso talvez dê o tempero para que a vida tenha algum significado. Agora, é claro que a ideia não é que você viva o tempo todo nessa intensidade, nessa amplificação máxima. Até porque o próprio Humberto vai escrever anos depois, né, de Infinita Highway. Infinita Highway é de 1987, se eu não me engano, e praticamente aí 22 anos depois, num disco chamado Surfando Karmas e DNA, ele escreve uma música chamada Spots Radicais, que ele mesmo diz que é a continuação de Infinita Highway, né? Eu não vou fazer análise de Spots Radicais porque esse vídeo já está longo, mas só para você ter uma ideia do quanto as concepções vão amadurecendo, se Infinita Highway acelerar na estrada era justamente aquilo que te possibilitava viver a experiência máxima de vida e de liberdade, em Spots Radicais ele vai dizer: cansei de alimentar os motores e agora quero freios e airbags. Tchau! Eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo pro lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de dois